Olá, o Portas Abertas está começando. Eu sou a jornalista Liliane Martins. Eu sou o Ricardo, diretor da Bortolini Imóveis. E aqui a gente discute os principais assuntos do mercado imobiliário. Quando a gente fala de previdência, a gente fala de uma segurança futura, né? E hoje é algo que pouca gente tem. Segurança do que vai receber na hora da sua aposentadoria. Por isso a gente trouxe esse assunto aqui para a mesa, porque os imóveis podem ser uma opção como aposentadoria ou previdência complementar. E para isso a gente convidou o advogado que atua na área previdenciária, Ronaldo Elias. Muito obrigada pela tua presença. Eu também quero agradecer, Ronaldo, meu amigo, aí estar participando aí do nosso projeto aqui do Portas Abertas, onde a gente quer informar muito sobre o mercado imobiliário, sobre as práticas e essa questão de enxergar o imóvel como uma forma de aposentadoria, uma forma de previdência, também sempre é muito recorrente no nosso dia a dia, né? De buscar uma proteção para um futuro, né? Onde eu queira me aposentar. E essa comparação que a gente pode fazer hoje, esse bate-bola, acho que vai ser bem interessante, né? Que existem formas de fazer isso, né? Pelo meio da Previdência, do INSS, da privada, dos imóveis. Eu acho que essa comparação vai ser bem bacana para as pessoas entender as alternativas que tem. E tem muito a ver aí com a nossa segurança e com o mercado imobiliário. E primeiro eu gostaria de pedir então que você pudesse se apresentar. Sou formado em Direito, atuo na advocacia, né? Com foco na advocacia previdenciária, né? E também eu sou professor universitário, né? Desde 2011, né? E também, principalmente nas disciplinas aí de Direito Previdenciário. A ideia primeiro é a gente traçar um parâmetro de como é que está a Previdência hoje. Né? Nós tivemos uma grande reforma em 2019, né? E onde se aumentou a necessidade, né, de tempo de contribuição, né? Se aumentou a idade, né, para conseguir obter a aposentadoria ao final. Né? Como é que está esse cenário hoje para homem, para mulher? Idade e tempo de contribuição? Hoje, por exemplo, a idade é requisito fundamental. Não existe mais a possibilidade de aposentar sem completar a idade mínima. Né? Antes poderia, né, por tempo de contribuição, lá sairia. Agora não, precisa ter no mínimo 65 anos o homem e 62 a mulher. Diferente do tempo de contribuição, eu vou ter que ter essa idade. Tem que ter essa idade. E um mínimo de contribuição, né, de 20 anos o homem, né, e 15 anos a mulher. Só que o que aí, vindo para o cálculo, né, eu tendo só 20 anos de contribuição, eu parto de 60%. Recebe menos. Do valor que... E a mulher, tendo só 15 anos de contribuição, também parte de 60% de todo aquele valor que ela contribuiu, né, durante esses 20 ou 15 anos. Pode ser 15 ou 20, mas parte de 60% do valor. Isso. O valor, no fim, é a média, né, daquelas contribuições ao longo desse período. Se faz uma média lá no fim de todo esse período contributivo e aí aplica esse 60%. Aí, a outra regra, né, para nos ajudar, ela diz que tudo que se contribuir acima dos 20, né, no caso o homem, e acima dos 15, no caso a mulher, se aumenta 2% por ano. Então, para conseguir 100% desta média do período contributivo, o homem precisa mais 20. Então, ele precisa 40 anos. E a mulher precisa mais 20 também, né? E aí, então, ela precisa 35 anos de contribuição, além de ter a idade, né? Para conseguir obter o 100%, o 100% sobre a média contributiva. Antes nós estávamos fazendo um cálculo aqui, principalmente para o profissional autônomo, que ele não tem esse vínculo empregatício, onde já a contribuição para o INSS está obrigatória, ali já vem os descontos e tudo mais. E nós no mercado imobiliário, aqui no dia a dia, a gente vê muito esse profissional autônomo nessa, vamos dizer assim, distribuição de aposentadoria na parte do INSS, na privada, nos imóveis, né?
E olhando para esse cliente, né, que é o cliente autônomo, como um advogado, um dentista, enfim, tantos profissionais que atuam de forma autônoma, ele tem uma contribuição a fazer também, que é nós estávamos falando de 20% do valor que ele gostaria, vamos dizer assim, da renda dele de se aposentar. O autônomo, ele é enquadrado na lei previdenciária como um contribuinte individual, que a gente chama. E o mínimo contributivo dele é 20%. Ele é um segurado obrigatório que paga 20%, né, do limite ali entre o salário mínimo e o teto da Previdência, sim, que hoje está em torno de R$7.500, mais ou menos. Nós estávamos fazendo a conta antes aqui, né? Fazendo um planejamento para uma aposentadoria de R$5.000, 20%, então seria R$1.000 por mês a minha contribuição durante 40 anos. Né? Para mim tentar, vamos dizer assim, alcançar esses 5.000 de aposentadoria, e esses 40 anos seriam 480 meses contribuindo lá para o INSS para mim ter essa garantia aqui de um rendimento depois da minha aposentadoria, né? Lógico, como a gente estava falando, as regras não mudarem. E também essas atualizações, né? Então, lá na frente vai ser mais que 5 e a contribuição também vai ser mais que R$1.000 por causa da atualização, né? Então, há todo um esforço, um investimento durante um período da vida, que não é pouco, né? 40 anos contribuindo para ter uma renda lá no futuro, eu ter ainda que atingir 65 anos para usar desse benefício. Como é oneroso isso para as pessoas, né? Ter que investir todo esse dinheiro, todo esse tempo para poder ter um rendimento lá no futuro. Sim, com certeza. E quando chegar lá, né, vai passar a receber mensalmente. Não é possível... eu quero sacar o valor sobre o qual não tem como, né? Consegui um ano lá, fiquei recebendo a aposentadoria e veio a falecer, né? Claro, vai ficar uma pensão para a esposa, o esposo e filhos, né? Que também não é de 100%. Né? Então, se nós formos comparar agora, então vamos jogar para a parte imobiliária, né? Que aí faz um financiamento, né, durante todo esse período, tem o bem, né, depois lá no fim, né, então acaba já sendo a primeira diferença aí, né, entre um e o outro. Nessa questão de programação de rendimentos, né, tu fazer uma economia de um valor em 40 anos, que seja de R$1.000 ou mais ou menos, com certeza ao final lá tu vai ter mais de um imóvel, me parece, né, porque tu economizando tudo isso, né, tu vai conseguir ter lá um patrimônio. Comparando com o INSS, a aposentadoria é teu. No final lá, tu tem um direito de receber, né? Mas tu não tem a condição de sacar. Né? E contribuindo isso, mês a mês, ao final lá tu tem um patrimônio formado e o rendimento do aluguel. Não só lá ao final da quitação, mas desde a tua aquisição. Né? Se tu for fazer aquisição, tu vai receber 40 anos de aluguel. Né? Ou se comprar um imóvel na planta, tu vai esperar 3 anos ficar pronto, uma média, e tu vai ter 37 anos recebendo aluguel e depois, ao final, ainda esse patrimônio. Que até um dado que eu estava olhando e comparando com a inflação, nos últimos 20 anos, o imóvel ele se manteve um pouco acima da inflação ainda. Se nós comparar esse índice, né, quanto valorizou o imóvel, qual o valor dos imóveis com a própria inflação. Então, existe essa vantagem de olhar para o mercado imobiliário como um complemento disso, né? Não só eu vou contribuir ao máximo, vou ter só um meio de garantir uma renda futura, né? A minha segurança lá quando eu ficar mais velho, mas também diversificar, né, Ronaldo? Ter uma forma de se compensar, vamos dizer assim, as possíveis perdas e também as possíveis, quem sabe, tragédias aí, né? Que a gente fala muito de quanto isso se sustenta ao longo do tempo, né? Esse nosso sistema de aposentadoria, das pessoas ficando mais velhas, das pessoas tendo mais gente recebendo do que pagando, né? Como é que tu tá vendo essa questão? Esse é um ponto crucial, né, Ricardo? Desde a Constituição Federal de 88 aí até hoje nós já tivemos inúmeras reformas previdenciárias. Porque uma tendência é a população envelhecer, né, e ter menos filhos. E nós temos um sistema que é intergeracional, que a gente chama, né? Então, aquele que está trabalhando, contribuindo hoje, está sustentando
né, aquele que está aposentado. Então, quanto maior a expectativa de vida, mais aposentados teremos, né? E menos natalidade, né? Nós vamos ter menos pessoas contribuindo. Sim. Então, a Previdência sempre trabalhou isso, a legislação, as reformas sempre foram em virtude disso. Em virtude disso, as pessoas ficando mais Necessário, velhas, precisando... tem que aumentar o tempo de contribuição, né? Aumentar a idade, né? Para poder custear esse sistema todo que já é, né, deficitário, né? Sim, ele já apresenta deficiência orçamentária, vamos dizer assim, entre receita e despesa, então. Com certeza. INSS nessa... E com certeza aquela pessoa hoje que está contribuindo, né, dos seus, vamos pegar dos seus 30 aos seus 45 anos, essa pessoa não vai aposentar pela lei atual, vai haver reformas, vão haver reformas, muitas outras, né, até para ir cobrindo essa questão etária, né? É interessante isso. Tu tem uma ideia, assim, de em quanto tempo foi feitas essas reformas? Em 5 em 5, 10 em 10? Quantos anos se passam até uma... Não é uma coisa... assim que tem uma cadência, ela lógica, na verdade, né? Vai faltando dinheiro, vai aumentando o tempo e aumentando a contribuição. Mais ou menos nós assim. tivemos uma muito forte em 98, né? Depois ali 98, 99, e depois sempre vão sendo feitas pequenas reformas. Tivemos a do fator previdenciário, né? Que achatou o valor das aposentadorias, né? E talvez uma das mais significativas tenha sido essa aí, a de 2019 agora, que foi bem forte, assim, né? Que afetou bastante o sistema, né? Que é essa ideia agora de tem que contribuir 40 anos para poder ter 100%, né? Da média contributiva. Para não perder o gancho, eu queria até perguntar para o Ricardo, com relação a esse valor que a gente falou antes, né, desse cálculo feito, daria cerca de R$480 mil investidos pelo nosso cálculo como diz, de padeiro, né, feito aqui rapidamente. Se a gente colocasse esse valor hoje em imóvel, o que a pessoa teria lá no futuro? Como eu falei antes, o imóvel sempre acompanha a inflação. Depende do mercado que ele está. A cidade de Passo Fundo, por exemplo, onde eu tenho essa convivência há quase 30 anos, é quase impossível o imóvel baixar de valor. Eu nunca vi um imóvel baixar, apesar de crise, apesar de todas as interferências econômicas negativas, vamos dizer assim. O imóvel ele é forte, né? Ele é mais resistente a esses impactos econômicos. E como a cidade veio crescendo, a valorização desses imóveis ela acompanhou pelo menos a inflação. Então, se tu pegar a média dos últimos 30 anos, se não me engano, da Selic, que é 12% ao ano, com certeza o imóvel acompanhou isso, ainda deu um ganho a mais, sabe? Então, tu ter o patrimônio investido num imóvel, ele se valorizando, né, pelo menos a inflação, e mais o aluguel, acho que esse é o grande ganho do mercado imobiliário, comparando com outros investimentos, né? Fora a segurança. O que a gente sempre fala é que a liquidez do imóvel, ela não é como numa aplicação financeira. Ou num plano de previdência privada, por exemplo, tu vai lá e saca a hora que tu quer. O imóvel, para te ter liquidez, para te vender, tu tem um tempo maior, de 3, 6 meses, 1 ano, dependendo do tipo de imóvel, né? Mas é um mercado que ele vai acompanhar e vai te entregar essa rentabilidade. Né? E se pensar nos valores de hoje, assim, eu sei que cada imóvel tem a sua questão de localização, enfim, né? Mas se a gente colocasse esse valor em termos de um aluguel hoje, ele varia de quanto a quanto? Um imóvel de R$500 mil? Um imóvel residencial, se for pensar em residencial hoje, a média do mercado é 0,5, 0,4, só o valor do aluguel. Por exemplo, imóvel de R$500 mil, ele pode atingir até R$2.500 de aluguel, né, na minha visão. Se tu dividir ele em mais de um imóvel, enfim, né, então ele vai permanecer mais ou menos nessa linha. Então, tu já vai ter Já é maior do que o valor que a gente viu antes, né? Então, tu vai ter o patrimônio. Acho que esse é a grande sacada, vamos dizer assim. E uma coisa interessante nas práticas imobiliárias, assim, todo esse tempo acompanhando, a gente percebe assim que as pessoas começam com um imóvel, né? Eu compro um imóvel parcelado, comprei na planta, a parcela cabe no meu bolso, vamos dizer assim, eu me torno um poupador do mercado imobiliário. Passa um tempo, aquele imóvel está quitado, está alugado e ele está ajudando a pagar outro. Então eu vi bastante formar carteiras assim,
das pessoas não tirando aquele dinheiro do aluguel para sua sobrevivência e para outra finalidade. Ele reinveste em próprios investimentos e ao final lá ele tem uma carteira de imóveis de 4, 5, 10, aí depende das possibilidades de cada um, que aí sim se torna um plano praticamente de previdência dele, que ele auto-administrou para aposentadoria. A grande diferença entre a previdência pública e a privada é que a pública é um seguro, né? É obrigatória e é um seguro. A privada é uma opção que cada um pode fazer, né? E ela tem, claro, ela vai se tornar um patrimônio, né? Lá no fim, né? Porque é possível sacar todo o valor ou fazer retiradas mensais, né? Programadas daí. Aí vai depender quanto você quer contribuir, né, durante determinado tempo para ter um determinado rendimento lá atrás para fazer os saques. A grande diferença é que a privada ela tem os dois tipos, o VGBL e o PGBL. Né? Aí isso vai interferir na questão do imposto de renda. Né? O PGBL você consegue ir abatendo o valor dos aportes do teu imposto. O VGBL não, você vai ter o imposto só lá no final sobre o que rendeu. Né? Funciona mais como um fundo, né? Um fundo de investimento, a previdência privada. E aí a diferença é verificar, porque se quiser ter mais rendimento nesta previdência, vai precisar correr mais riscos, né? Para ter um valor maior lá na frente, se o mercado ajudar, né? Agora eu quero fazer uma previdência privada com valores pré-fixados e tal, aí vai ser um rendimento bem menor, porque você não quer correr riscos. Tu tá fazendo uma opção numa questão mais conservadora, tu vai estar não sofrendo risco, mas também tu tem o risco do teu patrimônio não se valorizar a 20, 30 anos de contribuição, né? Tem essa vantagem, na minha visão, que ao final eu posso optar, eu quero a renda ou eu quero o dinheiro lá na frente, né? Então, a questão do privado tem isso. Mas trazendo para o lado do mercado imobiliário, tu não consegue, vamos dizer assim, surfar essas oportunidades que às vezes tem de tu fazer a compra de um empreendimento num local que vai valorizar, numa cidade que está crescendo. Tu tá com aquilo ali engessado, de certa forma, né? Não estou dizendo que não é... As pessoas têm que diversificar as formas de se proteger seu patrimônio, de ter a sua renda lá na sua aposentadoria, mas ele tem essas limitações, né? Eu quero investir e arriscar mais, eu posso ter uma melhor rentabilidade, né? Porque esse dinheiro o banco investe em alguma coisa. Ele vai pegar esse dinheiro da previdência que eu estou pagando, ele vai colocar em investimentos, em títulos públicos, bolsa de valores, mercado exterior. Às vezes as pessoas nem sabem disso, mas o teu dinheiro está circulando aí para te entregar uma possível rentabilidade. Eu acho também que às vezes quando a gente fala, né, de investir no imobiliário, a gente fica com aquela dúvida assim, mas é a partir de quanto, né? Porque parece que a previdência assim, privada seria num valor pequeno, mas o imóvel é um valor tão grande assim que a gente precisa aportar para começar a investir? A pessoa tem que ter dinheiro guardado? É um pouco do mito aí, né, da lenda do mercado. Para ser investidor eu tenho que ter muito dinheiro, né? Eu tenho que ter um grande capital. Mas o mercado já flexibilizou isso há muito tempo, oferecendo condições de pagamento, por exemplo, em imóveis na planta. Nas práticas aqui, no mercado local, do Passo Fundo, eu consigo comprar às vezes um imóvel em 80 vezes, 100 vezes. Então isso facilita muito o acesso ao investimento, né? Então eu dou uma entrada, né, que às vezes é um valor de 10, 15% do valor do imóvel, vamos dizer lá 40, 50 mil reais. Eu tenho acesso a comprar esse imóvel com uma parcela às vezes de R$1.500, R$2.000, que não é, né, um grande valor investido, é uma poupança programada, é uma previdência, vamos dizer assim, através da compra do imóvel, que esse período aí, ao final, tu vai conseguir ter um patrimônio, né? Então, é uma forma de poupar também, né? Então, existem muitas possibilidades disso para as pessoas que têm mais educação financeira, que se programam mais. Eu acho que conseguem sim fazer um patrimônio alavancando em imóveis e aproveitar essas oportunidades que o mercado tem. Como é que é a tua experiência em relação a isso? O que mais me motiva, assim, né, se assim eu posso dizer, né,
é justamente aquilo que tu dizia antes, né? Ter esse retorno, né? Na valorização imobiliária e uma coisa também, vou pagando parcelado, mas o retorno já, no imóvel na planta, por exemplo, o retorno ele não vem como na Previdência lá, seja na pública, na privada, depois de muito tempo. Daqui 30, 40 anos. Já vem, o imóvel está pronto, ele já vai te começar a dar um retorno de aluguéis, né? Então já é menos custo, né? Isso já vai diminuindo a tua prestação, né? Então já é possível também com isso, né? Talvez já ir investindo também em outros imóveis. Daqui a pouco você tem 2, 3 lá, né, rendendo aluguel, então já dá para pagar um quarto ou um quinto, né? Então vai aumentando isso, né? Vai poupando, a gente vai poupando para quando chegar lá, quando for preciso mesmo, né? Ter algo que nos dê mais qualidade de vida, né? Mais segurança. Mais segurança. Eu só queria fazer mais um comentário, Lili, antes de nós ir encerrando aqui, que é uma visão que eu tenho e a gente passa muitas vezes para os clientes, é um pouco disso que o Ronaldo também falou, mas numa ótica um pouquinho diferente. Quando tu compra um empreendimento imobiliário na planta, né, a tendência de valorização dele ele é muito grande, né, muito forte. E quando tu tem a oportunidade de ser isso parcelado, pegar um exemplo de um prédio que a gente já vendeu lá em 80 meses, e a obra acontece em 40 meses. Então, ao final dessa obra, o imóvel valorizou 100% do mercado dele, né? E eu paguei 50% do mercado dele, né? Se o imóvel me custou lá, por exemplo, 400 mil, eu paguei 200 e ele valorizou para 450, vamos dizer. Então, eu já estou usando desse benefício ainda sem ter pago a totalidade dele. E o próprio rendimento do aluguel, né, eu vou locar ele vai complementar ou vai pagar parte dessa minha prestação que eu vou continuar pagando. Então, também, isso é uma forma bem inteligente, às vezes, de investir, né, de pagar da forma que o Ronaldo estava falando, né, de trazer de um aluguel para o outro, enfim, e tu aproveitar toda a onda de valorização sem ter pago ainda a totalidade do imóvel. Obrigada mesmo pela tua presença e a gente agradece também quem nos acompanhou até aqui, né? Então, se você gostou, se você curtiu, se você acha que alguém precisa dessa informação, encaminha lá para o pessoal acompanhar, então, o nosso episódio e também, por que não, acompanhe os nossos próximos Portas Abertas.